Bom dia, vó. Vamos continuar a leitura então do nosso livrinho Maria Rosa Mística. Hoje a gente vai falar da sétima aparição que ela tinha dito que ia aparecer. Ela, em novembro, dia 16 de novembro, ela avisou que ia aparecer no dia 8 de dezembro do mesmo ano, 1947. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sétima aparição, 8 de dezembro de 1947. Aqui em Monte Chiari, quero ser chamada Rosa Mística. Essa é a frase-chave, como a gente vinha falando. Dada a sequência das aparições, reunira-se em Monte Chiari uma grossa multidão de alguns milhares de pessoas, que em parte se achavam congregadas nesse dia na catedral, de sorte que Pierina Gili teve dificuldade em penetrar no lugar sagrado. Quando chegou ao centro da nave, a nave é aquele espaço, o teto alto que chama nave, da igreja, no lugar habitual das vezes anteriores, ajoelhou-se e deu início à reza do Santo Terço. De súbito, Pierina exclamou: "Ó, a Senhora!" Fez-se em seu redor um silêncio enorme, e o próprio Monsenhor Francesco Rossi, pároco da catedral, afirmou que, apesar da multidão ingente, o silêncio era tão absoluto que se poderia ouvir um vôo de mosca. A Virgem estava hirta, em pé, ao cimo de uma escadaria branca, na parte mais alta da escadaria, ao cimo, enfeitada a um e outro lado com rosas brancas, vermelhas e amarelas. Sorriu enquanto dizia: "Eu sou a Imaculada Conceição." Depois, baixando alguns degraus, ajuntou: "Sou a Mãe da Graça, Mãe do meu divino Filho Jesus Cristo." Desceu mais alguns degraus, prosseguindo: "Aqui em Monte Chiari, quero ser chamada Rosa Mística. Desejo que todos os anos, no dia 8 de dezembro, tenha lugar ao meio-dia a hora da graça universal, com que se hão de obter numerosos favores para a alma e para o corpo." Depois acrescentou: "O Senhor e meu divino Filho concederá grande misericórdia, contanto que os bons não deixem de orar pelos seus irmãos pecadores. Comunicai rapidamente ao Santo Padre da Igreja Católica, o Papa Pio XII, o meu desejo de que esta hora da graça se difunda e pratique em toda a terra. Os que não puderem ir à igreja obterão as graças desde que orem em suas casas. A quem orar e derramar lágrimas de arrependimento nesta igreja, ser-lhe-á indicada uma via segura para obter do meu coração graça e valimento." Neste momento, Pierina pôde contemplar o coração resplandecente da Virgem e ouvir as palavras seguintes: "Eis o coração que tanto ama os homens, mas da maior parte deles é pago com ultrajes." Calou-se então para, daí a instantes, continuar: "Quando os bons, como também os maus, se reunirem, todos em oração, hão de alcançar do meu coração misericórdia e paz. Até agora os bons, graças à minha intercessão, obtiveram do Senhor um ato de misericórdia, que lhes valeu o ser afastado um grande flagelo." E, a sorrir, continuou: "Dentro de pouco há de o mundo conhecer a grandeza dessa hora da graça." Pierina deu-se conta de que a visão estava a desvanecer-se e disse: "Bela Senhora, obrigada, abençoai-me, abençoai a minha pátria, a Itália.
o mundo inteiro, de forma especial o Santo Padre, os sacerdotes e religiosos, e também os pecadores. A senhora retorquiu: já está pronta a abundância de graças para todos os filhos que escutam a minha voz e tomam a peito as minhas súplicas. Com estas palavras, a visão desapareceu. Nesta aparição, a Virgem confiou também a Pierina um segredo, com a promessa de que voltaria para avisar quando era chegada a hora de o levar ao conhecimento, de levar seria levar o segredo, né, ao conhecimento dos superiores eclesiásticos. Curas miraculosas. É a última parte desse capítulo, tá? No decurso da 7ª aparição, deram-se 2 curas miraculosas. A de uma criança de 5 ou 6 anos, que, por causa da poliomielite, não podia andar, nem sequer manter-se de pé. E a de uma rapariga, de 26 anos, a qual havia 12 anos, padecia de uma forma grave de tuberculose e, desde há 9 anos, não conseguia pronunciar uma palavra. Pois bem, ambos estes pobres seres humanos se curaram completa e instantaneamente. A rapariga, que havia 9 anos era muda, entoou subitamente com voz timbrada e clara um cântico de júbilo, e a partir dessa ocasião jamais teve qualquer dificuldade em falar. Quanto ao pequenino, que pelos pais fora transportado em braços à igreja, viram-no erguer-se num instante e caminhar sozinho. Pouco depois, foi mostrado à multidão, numa varanda de um palácio fronteiriço à igreja, e todos puderam verificar com grande comoção a cura sucedida. O pequeno corria na varanda de um a outro lado, saltando daqui para ali. Ele mesmo contou que vira na catedral a Virgem sorridente. Os 2 miraculados mantiveram-se sempre em ótimas condições de saúde. O pequenino, depois de ter crescido, veio a casar e a rapariga ingressou na vida religiosa, oferecendo-se em holocausto pelas almas consagradas. Um terceiro milagre teve lugar ainda em Montichiari. Não já na Sé, mas sim numa casa particular. Enquanto na igreja decorria a aparição, uma pobre senhora de cerca de 36 anos obteve a sua cura. Não era completamente débil mental, mas também não era normal de absoluto. Não podia falar e, coisa ainda pior, não era capaz de governar as próprias necessidades. O pai dela, nessa manhã, fora à igreja para ouvir missa e rezar a Nossa Senhora. A enferma ficou em casa, vigiada pela cunhada, que, de vez em quando, se oferecia para lhe assistir e fazer companhia. Estava ela precisamente a recitar o Santo Terço, enquanto na Sé as pessoas se consagravam à oração, quando repentinamente exclamou: ó minha querida senhora, se tu verdadeiramente apareces na Sé, cura essa infeliz. Naquele preciso momento, a senhora, estavelmente curada, e fora de si, com a alegria, pôde unir-se à cunhada na recitação do terço. É impossível descrever a comoção do pai quando, ao chegar a casa, achou a filha curada. Este foi um milagre que excitou a maior admiração entre o povo e foi reconhecido pelos médicos como o mais importante e significativo, pois era de excluir qualquer sugestão. A cura foi, na realidade, total e definitiva. Após alguns anos, a miraculada morreu, mas ainda está vivo o seu irmão, que se acha em condições de fornecer todos os esclarecimentos a propósito. E para fechar tem um quadrinho, abre aspas. Comunico a estes meus filhos que eu lhes quero muito e que as suas preces e sacrifícios serão recompensados ainda na terra com graças superabundantes. Isso foi dito em 29 de junho de 1974. E amanhã a gente segue para o capítulo 2.